11 tipos de pessoas que não servem para a obra de Deus. E este é o assunto de hoje. Será que você se enquadra em um desses 11 tipos de pessoas que não servem para o exercício da obra do Senhor? Pois bem, vamos nos avaliar no capítulo 17 do livro de Levítico, no capítulo 21 do livro de Levítico, versículo 17 em diante, nos diz assim: Dize a Arão: nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver defeito, se chegará para oferecer o pão do Senhor seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado, nenhum homem que tenha o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impingens, ou testículos esmagados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então aqui vejamos que existe 11 tipos de pessoas que viviam na descendência de Arão, era levita, mas não podia fazer parte do ministério. E sabemos que aqui está a sombra, não é, do que vivemos hoje aí no livro de Levítico. Então, já está escrito que nós somos sacerdócio real, Pedro escreve na carta, geração eleita. Então, somos sacerdotes de Deus, porém, existem 11 tipos de pessoas nos dias atuais que também não servem para o exercício da obra de Deus. E temos visto muita gente aí com esses tipos de defeito trabalhando na obra. Vejamos que o primeiro que Deus falou foi o cego. Cego não poderia trabalhar no exercício ministerial. Então, hoje, aquele que não tem visão espiritual, que é cego, não serve para a obra de Deus. Tem gente que não vê Deus nem na vida do pastor da igreja. É porque é cego, não consegue enxergar. Tem que ter visão. Para fazer a obra de Deus tem que ter visão. Quando Eliseu estava diante de uma batalha com Geazi, Geazi viu o número grandioso dos inimigos e entrou em pânico. Então Eliseu clamou e pediu para Deus abrir a visão dele. Então, quando Deus abriu a visão de Geazi, que estava cego na batalha, ele viu que o número do exército do Deus vivo era bem maior do que o inimigo. Então, quem não tem visão, quem é cego, não dá para fazer parte do ministério de Deus. O segundo é coxo. Não poderia. O coxo não pode exercer o ministério de Deus, e aquele que cocheia em dois pensamentos não pode jamais fazer parte deste ministério. O coxo, ele até vem para a igreja. Ele não acompanha, mas ele vem. Ele vem na semana, os 4 dias de trabalhos, na outra semana vem 3, na outra semana vem 2, na outra semana vem 1, na outra semana não vem nenhum, depois vai assim. Ou seja, ele anda se rastejando, cocheia. Então o coxo não serve para exercer o ministério de Cristo, tá certo? Então, sem mais delongas, porque senão vai ficar muito longo o título, o assunto, o desfigurado também não serve. Quem é o desfigurado aqui para os dias de hoje? Porque um cristão tem que ser carismático, simpático. Tem gente na obra de Deus de cara desfigurada. Quando lhe ver na rua, entroncha o rosto para o outro lado, para não falar. Esse é rosto desfigurado, Fica com a cara troncha. Não serve, você está no lugar errado. Aleluia. Olha, pé quebrado é o 4º tipo de pessoas que não serve. Quem tem um pé quebrado vive caindo. Então, quem vive caindo
não serve para exercer o ministério de Cristo. Ele não se firma, porque o seu pé é quebrado, tá certo? E, em quinto lugar, mão quebrada. Ou seja, ele não consegue segurar no arado e permanecer firme. E aquele que não segurar no arado e permanecer firme e soltar, não é digno dele. Então vamos mais adiante. O sexto tipo de pessoa, o corcunda, não servia. E não serve porque o corcunda só olha para baixo. É pessimista, é negativo. Se chama ele para fazer uma obra, para realizar um evento, ele coloca defeito. Ele é pessimista, ele é negativo. Olha mais para a terra do que para o céu. Vive de olho nas coisas terrenas. O corcunda só olha para baixo. Então não serve. Pessimista, gente negativa, não serve para a obra e o ministério de Cristo. O sétimo tipo de pessoas que não servia, Deus disse: o anão não pode servir no ministério. E hoje existem muitos crentes que não cresceram, continuam andando como menino, fazendo coisas de menino, e não cresceu na graça. Quando eu falo crescer, não é crescer em ministério, crescer em status, não, em patamar eclesiástico. É crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora cresci. Isso ele fala no termo espiritual. E tem gente que nunca cresceu e nem vai crescer, porque é anão. E anão não serve para o ministério. O oitavo tipo de pessoas, aquele que tinha belida nos olhos, que tinha defeito nos olhos. Veja, ele enxergava, mas não conseguia enxergar direito. Então, um obreiro, ele não pode ter belida nos olhos, defeito nos olhos. Ou seja, passa ali e vê o irmão tomando um refrigerante e ele não consegue enxergar que é refrigerante, ele pensa que é cerveja e sai falando. Ele não consegue interpretar, ver o que realmente está acontecendo, porque tem defeito nos olhos. E essas pessoas não servem para o exercício da obra de Deus. O nono tipo é o sarnento. Quem tinha sarna não dava. Deus reprovava, não aceitava. E o crente sarnento, quem é este? Porque tem gente que é tão inquieto na igreja. É uma inquietação terrível. Quem tem sarna está inquieto. Então, que inquietação é essa? Tem gente que não consegue viver em paz, em longanimidade, tem que estar envolvido em contenda, em fofoca, em dissensões. E em Provérbios 6,19 fala que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, este tipo de sarnento não dá para o exercício da obra de Deus. O décimo tipo é quem tem impinges. Quem tinha impinges não poderia exercer. Então, impinges são manchas na pele. Então, pessoas que têm manchas na vida não podem. Olha, mancha é uma coisa, é o singular. Manchas é plural, ou seja, várias manchas. O impinge aqui é conectado a várias manchas. Se manchou com isso, se manchou com aquilo, é manchado com vários tipos de coisas. Então, é impinge, são manchas. E este que tem várias manchas na pele com impinge não serve. Está excluído, está fora do ministério que Deus escolheu. O 11º e último lugar é quem tinha os testículos esmagados. Não servia. Então, quem tem testículos esmagados, ele não consegue gerar filhos. Não consegue. Então, aquele que não consegue gerar filho, ele não pode exercer o ministério. Ou seja, no capítulo 1, versículo 18 de 1 Timóteo, Paulo chama Timóteo de meu filho. Paulo ganhou Timóteo para Cristo. Então o cristão tem que ganhar vidas, filhos para Cristo. Ser uma pessoa que gera filhos na obra de Deus. Não é? Então aquele que não ganha almas, que não gera filho, é testículos esmagado e não serve para o ministério do Senhor Jesus. Então, como é que eu posso não me enquadrar nestes 11 perfis de pessoas fora do ministério
dado por Deus. Simplesmente andar no conselho de João, 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É a única forma de você exercer o ministério do Senhor, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, esteja fora desta lista e seja um obreiro para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.